conseguir, a gente divulga no YouTube também. Então, boa noite a todos. Começando aqui o nosso Maio Anatômico. Hoje é a primeira aula e quem está elaborando esse Maio Anatômico sou eu, Marcela Rodrigues, e a doutora Fernanda Rocha. A minha formação é na faculdade da UFMG, aqui em Belo Horizonte, e no Hospital da Baleia, onde eu fiz ortopedia e cirurgia da mão no Hospital Maria Amélia Lins, aqui em Belo Horizonte também. A doutora Fernanda formou em Juiz de Fora, fez ortopedia no Hospital Municipal de Salgado Filho, no Rio, e fez cirurgia da mão no Hospital do Servidor Público Municipal, em São Paulo. Tem um tracinho amarelo aqui, mas eu não sei tirar. Então, por enquanto, ele vai ficar aí mesmo, tá, gente? É do Zoom mesmo, não sei o que aconteceu. Mas vamos lá, então. Hoje é a primeira parte das nossas aulas de anatomia da mão. Vamos falar de ossos, ligamentos e pele. E uma introdução aqui breve para vocês é que a mão é um órgão informativo e executor. O que significa isso? A mão é que vai trazer informações do meio externo para a gente, de temperatura, de tato, e ela é uma executora, ela que vai agarrar objetos, abrir as portas, né? E a gente depende de outras articulações para a gente conseguir fazer essas funções. Então, a gente depende de uma mobilidade e de uma estabilidade do cotovelo e do ombro, que são as articulações proximais à mão. Porque se a gente tiver rigidez dessas articulações, a gente não vai conseguir usar a mão no nosso máximo de potencial. E aqui eu trouxe para vocês o círculo corporal de Capanga, que são os espaços ao redor do corpo onde a mão pode atingir o meio ambiente. Interessante observar, até na mão de vocês mesmos, vocês podem fazer aí o movimento, que é a conversão dos dedos. Quando a gente faz a conversão de todos os dedos, eles fletem, eles dobram e eles aduzem, ou seja, eles se juntam um próximo aos outros. E quando eles se aproximam da palma da mão, todos eles apontam para essa região, que é a tuberosidade do escafoide, tá? Então, quando a gente vai avaliar, por exemplo, uma fratura de falange, uma fratura de metacarpo, a gente tem que observar se tem uma deformidade rotacional. Como? Pedindo o paciente para dobrar todos os dedos. Se todos estão apontando para esse ponto, é o normal. Então, a chance de ter alguma deformidade rotacional é mínima, tá? E se tiver sobrepondo um dedo no outro ou cada um apontando para um lado, a gente suspeita de deformidade rotacional. E quando a gente abre os dedos, eles divergem, eles estendem e eles abduzem, eles abrem, tá? Formando um círculo, que é o círculo de Litter, que é todo esse círculo ao redor da mão. Isso serve para a gente observar também o comprimento dos dedos, se o dedo encurtou ou não com uma fratura, tá? E o alinhamento que cada um faz com o resto da mão. Em relação ao eixo das articulações metacarpofalangianas, que é essa linha que eu tracei aí para vocês transversal, ela faz com o eixo longitudinal do corpo, ou seja, o eixo longitudinal do antebraço, um ângulo de 75 graus. Isso é importante saber para a posição da mão em alguns procedimentos cirúrgicos, tá? Procedimentos, por exemplo, de artrodese ou de alguma fixação. E interessante lembrar mais uma última coisa aqui na introdução, é que os 3 dedos mais radiais, polegar, indicador e dedo médio, são os dedos da sensibilidade mais fina, do tato mais fino, da pinça fina, de movimentos delicados. São esses 3 dedos aqui. Diferente dos outros 2 dedos, que são os dedos ulnares, que é o 4º e o 5º dedo, que são dedos para força, para agarrar objeto, para segurar um martelo, por exemplo, para fazer o arremesso de dardo. Então, esses dedos são mais de força, enquanto os 3 primeiros são mais de movimento, tá? Agora vamos começar com uma visão geral da mão, que a gente chama de anatomia visual ou inspeção, né? Então, eu destaquei com o círculo laranjado o que eu achei mais importante da gente falar aqui. Então, a eminência tenar é esse coxinho onde a gente tem tanto musculatura quanto coxinho gorduroso, que fica proximamente ao polegar, ou seja, na base do polegar, e a eminência hipotenar, que é do outro lado, tá? Aqui nessas regiões a gente tem um grupamento de músculos específicos, que eu não vou falar na aula de hoje, que não é de músculos, mas é bom vocês já saberem e já ficarem familiarizados com essa expressão de eminência tenar e eminência hipotenar, tá? Lembrando aqui, ó, essa listinha que eu fiz aqui do lado esquerdo de vocês,
os nomes mais comuns dos dedos, tá? E qual número a que ele se refere. Porque às vezes eu vou falar para vocês indicador, mas às vezes eu vou falar segundo dedo. Então, vocês têm que saber que o primeiro dedo, o polegar, a gente chama de primeiro dedo, indicador, segundo dedo, dedo médio, terceiro dedo, quarto dedo, dedo anular, né? E o quinto dedo, dedo mínimo, né? Que muita gente chama de mindinho, vulgo mindinho, né? A gente chama de quinto dedo. Então, é bom vocês saberem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, porque eu vou usar essa terminologia tanto para falar de dedos quanto para falar de metacarpos, tá? E última coisinha desse slide que eu gosto de falar é o tendão do palmar longo. 15% da população não tem esse tendão. Esse tendão a gente pode identificar a presença dele no exame físico. A gente pede o paciente para fazer bastante força com o dedo mínimo, com o polegar. Quando a gente faz bastante força de um contra o outro, a gente consegue ver um tendãozinho fininho que destaca aqui nessa região. E esse é o tendão palmar longo. Eu, por exemplo, eu só tenho na mão esquerda, eu não tenho na mão direita. Qual que é a importância de saber se tem tendão palmar longo ou não? Esse tendão a gente muitas vezes pode utilizar para enxerto de tendão. Se a gente, por exemplo, sofre uma lesão de tendão flexor, precisa fazer uma reconstrução, a gente utiliza esse tendão como um enxerto. Então, é bom saber e é importante para o médico avaliar para ver se o paciente tem ou não, tá bom? Mas não é todo mundo que tem. Ele tem uma função quase mínima, ele faz uma tensão na face palmar, se a gente retirar para enxerto não vai trazer nenhum prejuízo funcional, tá? A gente viu a visão palmar, que é a visão volar, né? A palma da mão, e agora a gente vai falar um pouquinho da vista dorsal dessa mão, ainda nessa inspeção e nessa avaliação inicial que é visual. Então vamos lá, começando aí pelo topo que eu circulei, que é a tabaqueira anatômica. Muita gente entra na faculdade sem saber. Eu fui uma dessas pessoas. Eu entrei na faculdade sem saber o que era tabaqueira anatômica. E é essa região que, quando a gente faz uma extensão do polegar, estica ele bastante para trás, a gente forma um sulcozinho. É como se fosse uma parte mais funda. Essa região chama-se tabaqueira anatômica. E é importante porque, quando a gente tem, por exemplo, uma fratura de escafoide, a dor, se você apertar nessa região, a dor é maior, a dor vai ser mais importante nessa região. Então, é importante saber a localização de acordo com os ossos que estão lá dentro, tá? Outras estruturas importantes aí dessa vista dorsal. O tendão extensor longo do polegar, que só de estender o dedo, ó, a gente consegue ver ele. No vídeo aqui, ó, se vocês estiverem me vendo na câmera, eu estou mostrando aqui, ó, o tendão extensor longo do polegar. E aqui, ó, o tendão extensor próprio do indicador. Então, a gente consegue ver todos esses nossos tendões aqui por cima, tá? Por baixo da pele. E, por último aqui, o processo estiloide da una, que é esse ossinho que a gente tem do lado ulnar do punho, tá bom? Vamos continuar, então. Talvez eu use alguns termos, então é bom eu mostrar aqui antes. O que é flexão, né? Flexão é dobrar os dedos, flexão do punho, flexão dos dedos. Extensão é como se fosse esticar, né, para trás. Extensão do punho, extensão dos dedos. Desvio ulnar, ou seja, em direção ao lado que a una está, e desvio radial, que é em direção aonde o rádio está. Vamos começar agora com anatomia óssea. Vamos falar um pouquinho dos ossos da mão. Os ossos que estão nos dedos são as falanges, né? Elas estão em 3, nos dedos 2 a 5, mas no polegar a gente só tem 2 falanges, que é a proximal e a distal. E nos outros dedos, que tem 3 falanges, além da proximal e da distal, a gente tem uma falange média, que fica no meio delas, tá? Embaixo a gente tem os metacarpos, que estão ao nível da mão mesmo, os metacarpos estão aqui nessa região, e os ossos do carpo, que estão aqui, ó, na região do punho. A gente tem na mão 27 ossos, desses 27 ossos, 19 são ossos longos, ou seja, ossos que o eixo longitudinal é maior, são as falanges e os metacarpos. O primeiro metacarpo é o mais curto deles, vocês podem ver aí na foto, e ele faz um ângulo de 45 graus com o resto da mão. O segundo metacarpo é o mais longo, e o terceiro dedo é o mais comprido. Por quê? As custas das falanges. Então, observem aí para vocês verem. Apesar do segundo metacarpo ser o maior,
As falanges do terceiro dedo são maiores, isso faz ele o maior dedo. É importante saber isso porque na hora da gente avaliar uma fratura de metacarpofalange, a gente vai avaliar, por exemplo, um encurtamento, a gente sabe que os metacarpos têm que respeitar essa crescente e os dedos têm que fazer essa voltinha ali, que é o círculo, né, que a gente mostrou, que eu mostrei lá atrás para vocês. Sim. Posso interromper um pouquinho? Desculpa. É que o pessoal está mandando no bate-papo. Aqui tem mais pessoas querendo entrar. Você consegue deixar a sala aberta aí? Porque tem vaga aqui na sala e tem muita gente pedindo para entrar. Desculpa te interromper. Vamos ver. Admit all. Coloquei aqui para admitir todo mundo. Tá subindo o número? Tá, 98, tá. É só deixar a sala aberta. Estão mandando aqui, ó. O pessoal está mandando bate-papo, que tem uma opção de deixar a sala aberta. Pessoal, a gente está começando hoje com o Zoom, então a gente está com um pouquinho de dúvida ainda, mas já vamos continuar. E como é que faz para deixar a sala aberta? Então, acho que já tem na apresentação, alguém sabe? As slides serão disponíveis. Não, deixa eu ver. Como tem deixar a sala... Tem aqui lock meeting, mas aí seria trancar a sala, né? Batemos 100. Então vamos... Acho que não vai entrar ninguém, então continua. Tá, qualquer coisa pode me interromper aqui, tá? Joia. Então, continuando aí sobre os metacarpos, o quarto e o quinto são os mais móveis, os que têm maior mobilidade. E isso mostra pra gente que a gente pode aceitar um pouco mais de desvio angular, por exemplo, nas fraturas, tá bom? É importante a gente saber. É 10 graus no quarto dedo e 20 graus no quinto dedo, na base aqui do metacarpo. Em relação às placas fisárias, que são as regiões onde o osso cresce, né, que é a fise do crescimento, é interessante a gente ver que nas falanges a fise do crescimento ela é proximal, ou seja, ela é mais perto do corpo, né, ela é na base das falanges, diferente dos metacarpos, que as fises de crescimento elas são distais, elas são ali no colo, perto da cabeça. E já o primeiro metacarpo, olha só, do polegar, ele funciona como se fosse uma falange. A fise de crescimento dele é proximal, tá? Tem uma pessoa com o microfone ligado aí, se puder desligar. Bom, vamos continuar agora sobre as falanges. Eu já falei das distais, médias e proximais. Aqui é só para ilustrar para vocês com a imagem poderem decorar isso melhor, entender isso para não se perder. E aqui os 5 metacarpos, 1, 2, 3, 4 e 5. Desculpa te interromper de novo. Sim. Eu acho que dá para você bloquear o... Coloquei todo mundo no mute. Tá, vê se você está me ouvindo? Tô. Legal, tá. Pode continuar. Agora, continuando sobre a mão ainda, não vou falar ainda específico de cada osso agora. A gente tem alguns elementos que são fixos na mão, que é a fileira distal do carpo, que eu circulei aí de laranja, e o segundo e o terceiro metacarpo, que está circulado também. E os elementos móveis são os demais, tá? Apareceu esse risquinho cinza aí de novo, que eu não sei o que é, mas tudo bem, vocês vão continuar vendo o meu desenho aí. Ó, sobre cada região de falange e metacarpo, eles são divididos em algumas partes, que é cabeça, colo, diáfise e base. A importância disso é porque quando acontece uma fratura em cada uma dessas regiões, o mecanismo é diferente, o tratamento é diferente, o raciocínio é diferente. Por isso que a gente precisa saber que esses ossos são subdivididos nessas regiões, tá bom? E aqui para mostrar para vocês as articulações. Entre a falange distal e a média, a gente tem a articulação interfalangiana distal. Entre a falange média e a proximal, a gente tem a articulação interfalangiana proximal. Entre a falange média e o metacarpo, é a articulação metacarpo-falangiana. E entre a articulação
dos ossos do carpo com os metacarpos, a gente tem a articulação carpo-metacárpica. Então, os nomes, eles sugerem para a gente a região, e a única coisa que vocês podem confundir é a articulação interfalangiana proximal com distal, mas aí, mostrando no desenho, ficou bem claro, né? Uma articulação que é importante eu destacar aqui, e eu coloquei uma bolinha especial para ela, é a primeira articulação carpo-metacárpica, que é a articulação do trapézio com o primeiro metacarpo. A gente chama de articulação trapézio metacarpal. É aqui que acontece a artrose, que é o desgaste, que vai levar à risartrose. Tá? Então, quando a gente fala risartrose, é a artrose, o desgaste dessa articulação, que acontece muito comumente em mulheres mais velhas, né, que esforçam muito a mão. Então, ela dá aquele sinal do ombro, aquele inchadinho aqui nessa região. Então, é bom saber dessa articulação especial, tá? Então, descendo mais um pouquinho, a gente tem a articulação radiocárpica, que é a articulação do rádio com o carpo. As articulações entre os ossos do carpo, a gente chama de articulação intercarpal ou mediocarpal, tá bom? Isso aí é mais específico um pouco. E aqui o mesmo desenho, só que mostrando não a radiografia, mas mostrando a mão. Só para vocês verem a posição na sua mão que essas articulações estão, tá? Agora vamos falar um pouquinho dos arcos das mãos. A gente possui alguns arcos longitudinais e alguns transversos. O desenho ele ilustra bem esses arcos. Os transversos a gente tem dois, que é o arco do carpo e o dos metacarpos. E longitudinal é esse movimento, esse arco aqui da mão longitudinal. E existe um outro arco que a gente vai ver na radiografia, que é esse aqui, que eu já falei um pouquinho, né, da importância de saber da altura dos metacarpos e que faz essa curvatura aí. Tá? Então é importante saber do que é normal. Essa é a anatomia normal da mão. Sobre as colunas do carpo, são os ossos do carpo, a gente tem historicamente algumas divisões desses ossos. O autor Navarro, o autor Talesnik, dividiu esses ossos em 3 colunas, né? A lateral, a média e a central. E a importância disso é mais na biomecânica dos ossos do carpo. Então, mais nas patologias que a gente vai estudar os ligamentos, as lesões ligamentares dentro do carpo. O que é mais importante hoje para vocês aqui são as fileiras do carpo. A gente tem a fileira distal e a fileira proximal. Lembrando que a fileira distal, que é essa marcada de verde, eu já comentei em um slide anterior, ela é uma fileira mais rígida, menos móvel, tá? Então, a fileira que movimenta mais, que tem mais movimento, a biomecânica é mais intensa, é na fileira proximal, que está marcada de vermelho. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nesses ossos do carpo. Bom, a fileira proximal, ela é composta pelo escafoide, o semilunar e o piramidal. Eu coloquei do lado esquerdo com nomes em inglês, porque muitas vezes ela vai aparecer assim para vocês em artigos e alguns nomes não são parecidos. Por exemplo, triquetum é o piramidal, tá? Então, é bom saber, porque pode aparecer para vocês em algum artigo, alguma coisa assim. E aí, esses 3 ossos formam uma fileira proximal. O pisiforme, que é essa bolinha branca marcada à esquerda, e o PI marcado à direita, ele não é propriamente parte da fileira proximal. Ele é um osso sesamoide do tendão flexor unar do carpo. Tá? Então, ele participa ali, mas ele não está integrado na biomecânica dos ossos do carpo. E a fileira distal é composta pelo trapézio, trapezóide, capitato e amato. Ok? Então, esses são os ossos aí do carpo. Vou falar um pouquinho ainda aqui dos ossos do carpo. São esses arcos de Gilula. Os arcos de Gilula são em 3 e eles são na fileira proximal, na borda, na margem proximal. Na fileira proximal ainda, mas na margem distal dela. E na margem proximal da fileira distal. Exatamente esse 1, 2 e 3. São os arcos de Gilula. Para que serve isso? Serve para a gente, quando for observar uma radiografia em AP, né, que é antero-posterior, uma radiografia de frente ou póstero-anterior, a gente vai observar o alinhamento e a congruência dessas linhas. Se estiver com uma perda dessa congruência, uma perda desse alinhamento das linhas, a gente vai suspeitar de alguma patologia. Então, no caso aqui, eu coloquei para vocês, na imagem mais da direita,
a luxação perissemilunar do carpo, que é uma luxação dos ossos do carpo, mostrando que perdeu a congruência e o alinhamento dessas linhas, tá? Um exemplo para mostrar para vocês que é importante conhecer esses arcos de Gilula. Ainda nos ossos do carpo, aprofundando um pouquinho mais, a gente tem os alinhamentos desses ossos. Então, no perfil, que é o punho visto de lado, a gente tem o alinhamento longitudinal do rádio, o alinhamento do escafoide e o alinhamento do semilunar. A imagem do meio mostra bem para a gente o alinhamento do semilunar com o escafoide. Tá ao contrário escrito porque eu inverti a imagem para ela ficar parecida com a da direita para não confundir a cabeça de ninguém, tá? Então vamos começar pelo semilunar, todo mundo olhando a imagem do meio. Esses dois pontos, os ápices do semilunar, que são os pontos mais distais do semilunar, a gente traça uma linha conectando os dois. Seria a linha da articulação do captato com o semilunar. E em relação a ela, a gente traça uma outra linha que é perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse é o eixo do semilunar. Então, é com essa linha que a gente vai comparar o eixo do escafoide. O escafoide, a gente pode medir a linha principal dele de duas formas. Ou igual está descrito aqui nessa imagem, que é o mais comum, que é conectando os dois pontos mais proximais do escafoide e fazendo essa linha, esse traçado, resultando aqui, ó, num ângulo de 30 a 60 graus, que é o ângulo normal entre o escafoide e o semilunar. Ou a gente pode traçar uma linha exatamente no centro do escafoide, que é a imagem da direita de vocês. Essa linha mostra o eixo principal e longitudinal do escafoide, que faz um ângulo de em torno de 45 graus com o eixo longitudinal do semilunar e do rádio. Então, esse 45 graus aqui é exatamente a média aqui, ó, entre 30 a 60, tá? Então, esse ângulo pode ser de 30 a 60 graus. Ainda mostrando sobre esse ângulo, a importância disso, né? Para que eu tenho que saber os ângulos dos ossos do carpo? Então, vamos lá. A gente tem algumas doenças, né? Que a gente chama de DISI e VISI, que é dorsal intercalar segmentar interruption, que a gente faz essa análise se tem um desvio dorsal ou volar do semilunar, porque isso indica para a gente a lesão de um ligamento ali nos ossos do carpo. Então, a imagem do meio aí de vocês é o normal, tá? É o 30 a 60 graus, que está escrito de vermelho aí para vocês. É a posição normal do semilunar. Ele está alinhado com o rádio e ele está alinhado com o semilunar, ó, com o escafoide. Agora, a imagem da esquerda de vocês mostra para a gente o semilunar com DISI, ou seja, para dorsal. Ele está estendido, ele está inclinado para trás, tá? Isso aí é muito comum, principalmente nas lesões dos ligamentos entre o escafoide e o semilunar, porque perde a conexão e aí o semilunar vai para trás junto com o piramidal. O oposto acontece na imagem da direita de vocês, que é o VISI, que é o semilunar para volar, ele está fletido, tá? Isso aí é o oposto, então geralmente indica para a gente uma lesão entre o ligamento semilunar e piramidal, tá? Bom, ainda falando do carpo, a gente tem como medir se esse carpo, se essa altura desses ossos está normal. A gente tem dois índices principais para fazer essa mensuração. O da esquerda a gente chama de IO1, que é com Y, e o da direita, que é o vermelhinho aí, a gente chama de Pires, que é inclusive um médico cirurgião da mão aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, do lado esquerdo, a gente tem que avaliar o comprimento do terceiro metacarpo, que é o L1, e o comprimento do carpo, que é o L2. Geralmente, o L2, o carpo, é mais ou menos metade do L1, tá? E do lado direito, a gente avalia o tamanho do captato, que é esse ossinho central aí, da fileira distal, pelo tamanho do carpo todo. Geralmente, o captato é metade dessa altura do carpo. Qual que é a importância disso? Então, vamos ver a aplicabilidade disso, porque não basta saber, a gente tem que compreender, né? Então, a importância disso é, por exemplo, na doença de Kienbock. Na doença de Kienbock, que é uma necrose avascular do semilunar, o semilunar em estágios mais avançados, ele vai se fragmentando e colapsando, então ele perde a altura. E ele perdendo a altura, o carpo todo achata junto, perde a altura também. Então, quando a gente vai fazer essa mensuração da altura do carpo, olha para vocês verem
do lado direito, eu tracei de laranjado. O captato, proporcionalmente, ele está muito maior em relação ao carpo. Isso mostra que houve um colapso do carpo, houve um rebaixamento dessa altura. Então, indica para a gente uma gravidade dessa doença de Kienbock e indica para a gente procedimentos cirúrgicos mais avançados. Então, essa é a importância da gente avaliar essa altura do carpo, tá? Agora aqui os ângulos do rádio distal. Então, distalmente, a gente tem um formato dos ossos do rádio da una que a gente tem que saber. Por quê? Né? Vamos lá, de novo, aplicabilidade, vamos compreender. Quando a gente tem uma fratura de rádio distal, por exemplo, extraarticular, igual o desenho da direita de vocês, isso aí é uma ilustração de uma fratura. A tendência, na maioria das fraturas, é fazer um desvio dorsal. O que é isso? O fragmento que está quebrado, ele vai para trás, ele capota para trás, ele estende, a gente chama de desvio dorsal. E aí a gente tem que saber mensurar esse desvio, quanto esse osso perdeu de inclinação, para a gente indicar ou não tratamento conservador, tratamento cirúrgico. Então, essa é a importância de a gente saber os ângulos normais do rádio, tá? Quando a gente olha de frente, o AP, né, que é a imagem de cima da esquerda de vocês, o rádio ele tem um ângulo de em torno de 22 graus, da pontinha do estiloide do rádio até a parte mais baixa dele. Então, ali a gente faz um ângulo de 22 graus, esse é o normal, tá? Quando a gente tem uma fratura, geralmente a gente perde, esse número diminui, porque capota e abaixa. Eu vou falar com termos assim para vocês entenderem, tá? Mas a gente fala também que reduz a altura do rádio, perde a inclinação ulnar do rádio, tá? Essa é a inclinação ulnar do rádio, porque é em relação à una, tá? Agora vamos para o desenho de baixo, que é uma radiografia em perfil, que mostra para a gente o ângulo que o rádio tem no perfil, que chama desvio volar. Então, esse ângulo volar do rádio é de 11 graus, esse é o normal. Essa radiografia, as duas com marcação amarela são normais, tá? Esse ângulo de 11 graus, ele pode ser perdido nas fraturas. Ele pode capotar, ele pode estender, pode ter um desvio dorsal e ficar com um ângulo negativo em relação a esse, que é a imagem da direita de vocês. Olha como desviou para dorsal esse fragmento. Então, é isso que a gente tem que medir e é isso que é importante para a gente no tratamento de fratura de rádio distal, tá? Ainda aqui no rádio distal e na una, eu vou falar um pouquinho de variância ulnar, porque a una, ela geralmente está da mesma altura ali do rádio, né? Mas ela pode variar 2 milímetros para cima ou 2 milímetros para baixo. Quando ela está muito alta, né, que é a imagem mais da direita de vocês, a gente chama de una plus, porque ela está aumentada. O que isso pode causar? Pode causar, por exemplo, um impacto do lado ulnar do punho, principalmente quando a gente faz esse movimento aqui, porque a una está muito alta. Do lado esquerdo, que é a imagem do meio aí de vocês, eu mostrei a una minus, que é ela menorzinha, ela é menor no tamanho em relação à altura do rádio, tá? Quando está menos de 2 milímetros, está mais alterada, ela está inferior ao valor de referência, que o valor de referência é de 2 milímetros, tá bom? Então, isso é importante a gente saber. Algumas doenças cursam com essas alterações, né? Una minus, inclusive, é um fator de risco para Kienbock, que eu falei no slide anterior. Então, só para vocês saberem que é importante sim, tá? Agora, que eu falei já, assim, muita coisa de ossos, eu vou falar um pouquinho da anatomia ligamentar. Vamos lá, 8h40, talvez a aula caia, né? A sala caia. Se cair, a gente vai abrir outra sala, tá, gente? A gente envia outro link. Má, Oi. Apareceu uma mensagem aqui na tela dizendo que alterou o status, que você tem tempo limitado. Ótimo. Então, tomara que dê certo, né? Deu. Tinha algumas pessoas aqui e acabei de admitir também. Legal, bacana. Aproveitei a nossa pausa. Então, vamos lá, continuando. Se quiserem perguntar, mandem no chat e aí no final a gente responde tudo, tá bom? Sobre anatomia ligamentar, vamos começar aí. Eu queria muito tirar esse risquinho, gente. Eu não sei como que ele apareceu. Se alguém souber, manda no chat aí, a Fernanda me fala. Mas responderam aqui sobre o risco. A Bruna respondeu. Para te retirar o risco, o host ou quem fez o risco precisa clicar em View Options no topo da tela.
e depois põe clear. Não sei quem que fez, se foi Talvez você, tenha sido eu, né? Não sei também. Tá, eu não achei esse View Options, mas... Será que é esse aqui? Clear all drawings. Ai, adoro vocês. Gente, obrigada, viu? Consegui. Então, vamos Pessoal, lá. Vamos continuar. Começando aqui, então, dos ligamentos do punho, do carpo. O que é legal a gente destacar aqui? Existem os ligamentos volares, que são os palmares, e os ligamentos dorsais. E esses ligamentos, eles ainda se dividem em intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos são os interósseos, são os ligamentos que começam e terminam ali dentro do carpo, tá? Então, a inserção e a origem deles são dentro do carpo, diferente do extrínsecos, que eu vou mostrar no próximo slide, que são os ligamentos que começam, ou seja, se originam no antebraço, no rádio ou na una, e vão se inserir lá no carpo, entenderam? Então, essa é a diferença dos intrínsecos para os extrínsecos. E os intrínsecos, como eles originam e inserem ali no carpo, eles também são chamados de interósseos, porque eles estão ali entre os ossos do carpo, tá? Essa imagem é a palmar ou volar, que mostra pra gente vários ligamentos, várias estruturas, mas eu vou focar nas mais importantes aqui para vocês, tá? Então, os ligamentos mais importantes são os ligamentos entre o escafoide e o trapézio, entre o escafoide e o semilunar, vou acompanhando junto com o mouse aqui, ó. Entre o trapézio e o escafoide, entre o escafoide e o semilunar, que é o escafo semilunar, e entre o semilunário piramidal, tá? Que é o luno piramidal, que é esse aqui. Ele é muito importante, esse luno piramidal, principalmente volar. Diferente do escafo semilunar, que ele é mais importante, mais forte na face dorsal. Mas é claro que eu ia mostrar ele aqui também para vocês, né? A gente ainda tem um ligamento aqui, que é o rádio lunar, rádio escafo semilunar, que é esse ligamentozinho assim, aqui. Que alguns autores afirmam não ser um ligamento. Alguns autores afirmam que é apenas uma banda com uma faixa para chegar a uma artéria para fazer irrigação, complementar a irrigação sanguínea dessa região, tá? Mas vale a pena conhecer porque ele tem um epônimo. Então, tudo que é epônimo a gente gosta, né? Chama testu equens, tá? É o epônimo aqui desse ligamento que, né, alguns dizem não ser ligamento. Continuando aqui, como eu já falei aqui para vocês do escafo semilunar, que eu circulei aqui de laranjado, a importância dele, vamos lá. Quando a gente tem a lesão do ligamento escafo semilunar, a gente tem uma perda da conexão do escafoide com o semilunar, que é uma conexão forte e muito importante para a estabilidade do carpo. Quando a gente tem perda dessa conexão, a gente tende a ter um afundamento do carpo ali naquela região, por uma pressão mecânica mesmo. E esses ossinhos, eles acabam se separando, e que é o que mostra essa imagem radiográfica aí para vocês, que é a imagem do meio. Olha como afastou o escafoide do semilunar. Isso indica e mostra para a gente uma lesão do ligamento escafo semilunar. E isso tem um nome. Esse sinal chama sinal de Terry Thomas. Terry Thomas foi um comediante que tinha o dentinho separado, que é a imagem da direita aí para vocês, tá? Só de curiosidade mesmo, mas ajuda a lembrar, né? Então, essa é a lesão do ligamento escafo semilunar. Agora, ainda na vista volar, só que agora eu vou falar dos ligamentos extrínsecos, ou seja, eles se iniciam no rádio ou na una e vão se inserir lá no carpo. Eu marquei aqui os mais importantes para vocês. Esses ligamentos são bastante fortes e os extrínsecos volares, que são esses, são mais importantes que os extrínsecos dorsais. Por isso que a gente sempre dá mais enfoque aqui para esses, tá? O ligamento radioescafo captato, que é muito importante, eu vou acompanhar aqui com o mouse para vocês verem o trajeto dele. Então, ele é radioescafo captato, ou seja, nasce no rádio, passa pela cintura do escafoide e vai se inserir lá no captato, tá? Esse ligamento, junto com o ligamento rádio semilunar longo, que é logo esse aqui abaixo, eles formam como se fosse uma letra V ou um triângulo aqui.
e essa região tem um nome que eu vou mostrar para vocês a seguir, tá? Então, esses são os ligamentos mais importantes extrínsecos volares. Existe um epônimo para o radioscafo captato, de tão importante que ele é. Alguns livros chamam ele de ligamento de Weibrecht, tá? Que é o mesmo nome daquela circulação lá do fêmur proximal, para quem já conhece. Mas é esse nome, tá? É esse epônimo aí. Aí eu falei para vocês que existe uma região, né, que tem nome entre o ligamento, vou mostrar aqui de novo, ó, radioscafo captato e rádio semilunar longo. Por que existe essa região? Porque não existe nenhum ligamento conectando o semilunar com o captato. Então, existe uma região aqui no centro de fraqueza, uma região onde, se houver uma pressão, é por ali que vai acontecer a lesão, porque não tem a proteção ligamentar ali. Então, é uma região de fraqueza ligamentar, tá? Esse espaço, essa região, chama espaço de Poirier. Eu até escrevi aí para vocês. Um exemplo de lesão que vai acometer esse espaço de Poirier é a luxação perissemilunar dorsal, que eu trouxe aqui no slide seguinte. A primeira imagem é uma imagem de radiografia normal do punho e perfil. E a segunda imagem da direita é uma imagem que mostra o ossinho semilunar, que é esse ossinho em formato de lua com a marcação de vermelho, fora do lugar. Ele luxou, ele saiu do lugar dele. E ele passou por onde? Pelo espaço de fraqueza ligamentar, que é aquele espaço de Poirier, tá? Para quem não viu, no próximo slide é a mesma imagem, só que eu circulei de laranjado, tá? Ó, fiquem atentos aí ao desenho. Viram? Então, esse é o ossinho semilunar que escapou ali pela região de fraqueza ligamentar, espaço de Poirier. Agora vamos para dorsal. Vamos falar dos intrínsecos e extrínsecos dorsais, porque a gente já falou dos volares. Então, os ligamentos intrínsecos dorsais, o mais importante, como eu já disse, é o escafo semilunar, porque ele é forte, ele é o mais importante, mais forte ali na região. Os outros não têm tanta importância, só tem que saber principalmente o escafo semilunar. E aqui os extrínsecos, que também não são tão importantes, mas, né, sempre bom lembrar, o intercarpal dorsal, que é transverso, e o radiocarpal dorsal, que é do rádio até a região ali dorsal do piramidal, tá bom? Agora um pouquinho do esqueleto fibroso da mão, porque a gente não tem só tendão, músculo, osso. A gente também tem um esqueleto fibroso que sustenta essas estruturas. Ó, ele traz estabilidade dos arcos, né? Aqueles arcos que eu falei, longitudinal, transversal, isso tudo é permitido pelo esqueleto fibroso. Ele traz uma fixação da pele, né, na palma da mão, a fixação dos dígitos, contém as estruturas nos locais que elas têm que ficar contidas, divide os compartimentos. Na mão a gente tem vários compartimentos que se subdividem pelo esqueleto fibroso, que são essas bandas, as fáscias, tá? Proteção e acolchoamento e orientação tendinosa, para os nossos tendões seguirem ali, ó, certinho no caminho que eles têm que seguir. A gente chama de túnel osteofibroso, né? Então, a importância aí desse esqueleto fibroso. Um pouquinho desse esqueleto fibroso, ó, na palma da mão a gente tem a fáscia palmar. A fáscia palmar, ela continua aqui, ó, com aquele tendão que eu mostrei lá no começo, que é o palmar longo, que 15% da população não tem. Ele continua aqui na fáscia palmar, na palma da mão. E estruturas importantes da gente saber aqui na fáscia palmar é o ligamento natatório, que fica bem distal aqui, transverso. Esse ligamento pré-tendíneo, né, que é a banda pré-tendínea, que ela é importante para a gente na doença de Dupuytren. Quem não conhece, a doença de Dupuytren são contraturas da fáscia palmar que causam uma contratura dos dedos. Então, o paciente tende a ir dobrando e fletindo os dedos e ficando com essa contratura fixa, tá? E essa banda pré-tendina, ela é acometida nessa doença de Dupuytren, tá? Então, quis mostrar aqui para vocês o básico mesmo da fáscia palmar. Nos dedos, acho que os dois ligamentos mais importantes que vocês têm que saber é o ligamento de Grissom, que é volar, e o de Cleland, que é dorsal, tá bom? E aqui, interessante a gente saber que existe uma estrutura super complexa de ligamentos, de tendões, de estruturas de bandas fibrosas do lado ulnar do punho, sustentando aqui a cabeça da una, tá? A gente chama de complexo da fibrocartilagem triangular. Isso daria uma outra aula de 1 hora para falar
dessa articulação, que é a radionar distal, né? A gente chama de ARUD. Então, aqui eu só destaquei o que eu acho mais importante saber que tem nesse complexo, que é o menisco homólogo, que tá o desenhozinho aí, parece um círculo, né? Um pneu. Embaixo aqui, os ligamentos radio-ulnares, tá? Distais, porque os proximais estão aqui no cotovelo. Então, ligamento radionar distal e esse disco triangular. Acho que são as estruturas mais importantes de saber da cartilagem triangular. Agora, um tema que todo mundo gosta, eu pelo menos adoro, são as polias dos dedos. Eu vou falar bem superficial aqui das polias, porque a gente fala mais aprofundado delas na aula de tendão, né? Mas elas fazem parte do esqueleto fibroso da mão. Então, eu vou só citar aqui, ó. As polias, elas se dividem em A1 até A5 e C1 até C4, tá? A mais importante para o dedo em gatilho é a 1, que é a que fica espessada, que dá aquele nódulo na palma da mão, que a gente não consegue abrir o dedo direito, ele estala. Então, esse é o dedo em gatilho. Então, o dedo em gatilho acomete principalmente a polia A1, tá? Aqui é o nível da articulação metacarpo-falangiana. Já a importância das polias para quando a gente tem lesão de tendão são outras polias que a gente vai focar, que é a A2 e a A4, que são polias que a gente fala diafisárias, porque elas estão na região da diáfise ali, tanto da falange proximal quanto da falange média, tá? O que acontece se a gente não tem essas polias? Acontece uma corda de arco. Essas polias, elas servem para manter o tendão acompanhando a parte óssea, que é o esqueleto fibroso da mão, a importância dele conter e fazer o túnel, né, que eu falei. Então, se a gente não tem essas polias, se elas são lesadas no trauma, acontece essa corda de arco e flecha mesmo. Eu até coloquei o desenho aí para ilustrar para vocês. E isso faz a gente perder força, né, do tendão. Então, a gente precisa dessas polias para manter ali o tendão na posição anatômica, tá? Agora, um pouquinho dos ligamentos dos dedos, né, das articulações pequenas dos dedos. Eu trouxe aqui do polegar, marquei aí de laranjado, a cápsula articular e os ligamentos colaterais. Os ligamentos colaterais são as estruturas mais importantes ali dessas articulações, que são as interfalangianas, né? Trouxe aqui uma vista lateral também para vocês verem esses ligamentos, ó. O ligamento colateral, ele é dividido em principal e o acessório. Na imagem da direita, eu circulei os dois de laranja para vocês verem a diferença desses dois. Vou só aceitar as 5 pessoas que estão esperando aqui para entrar. Isso que eu ia te falar, Má. A Consuelo me pediu para... Tá mandando mensagem aqui, legal. Tá muito bom. Então, vamos lá, vamos continuar. A gente tem, então, esses dois ligamentos aí na lateral de cada interfalangiana, que é o principal e o acessório. O acessório, ele é um pouquinho mais volar. Eu trouxe outra imagem aqui, que faz um pouquinho mais de zoom. Ó, essa aqui. Olha a imagem da esquerda, é a mesma que eu pus ali em cima. Então, o ligamento colateral e o ligamento parte acessória. Embaixo, de novo, ó, o colateral é o laranjado, tá? Que é o mais dorsal e é o que tá mais por cima, né? Que a gente fala, mais superficial. E o mais volar é o ligamento colateral acessório, tá? Que é o que tá de roxo. E ele se conecta nessa parte verde, que é a placa volar, que eu vou mostrar no próximo slide. Agora, a importância de eu saber que existe ligamento colateral na interfalangiana dos dedos, né? Tem gente que acha que não precisa saber. Mas, por exemplo, se você tiver uma falange da base da falange média, por exemplo, que é essa imagem da direita aí que eu coloquei, preta e branca. Se esse fragmento dessa falange for pequeno, tudo bem. O ligamento ele vai continuar preservado, conectado ao osso, né, a diáfise, quanto ao fragmentinho de fratura. Mas se esse fragmento de fratura, se o pedacinho de osso que quebrou é grande, o ligamento ele não vai estar conectado mais ao restante do dedo, ele só vai ficar conectado ao fragmento da fratura. Isso vai causar uma subluxação, vai causar uma perda da congruência dessa articulação. E aí, isso mostra pra gente uma importância para, às vezes, ter que fazer uma cirurgia nesse dedo por causa dessa perda de congruência, dessa subluxação. Então, é importante, sim, ter o conhecimento dessa parte, dessa anatomia e entender por que que umas vão acontecer a subluxação e outras fraturas vão ser estáveis e vão poder ser tratadas conservadoramente, tá?
Então, continuando, já citei, mas mostrando agora melhor para vocês a placa volar. Alguns chamam de ligamento palmar, mas acho que a maioria da literatura de cirurgia da mão e de ortopedia chama de placa volar, tá? Então, que é essa estrutura aqui que fica volar nas articulações, tanto da metacarpofalangiana quanto das interfalangianas, tá? A gente tem essa estrutura no pé também, mas chama placa plantar, tá? Então, aqui, ó, placa volar, e ela é uma estrutura que protege toda a parte anterior. Ela impede que a gente faça uma hiperextensão do dedo, que a gente dobre o dedo todo para trás, porque ela é bem fibrosa e bem firme, tá? No desenho da direita aí, de colorido, de roxo, laranjado e verde, eu mostro de novo essas estruturas para vocês. Ligamento colateral de laranjado, o acessório de roxinho e o verde é a placa volar. Qual a importância da placa volar, né? Porque não adianta só saber, tem que compreender. Deixa eu aceitar só mais uma pessoa que está aqui esperando. Pronto. Qual a importância, então, da gente saber? A importância da placa volar é nas luxações metacarpofalangianas. Quando a gente tem uma luxação leve da metacarpofalangiana, acontece igual a imagem de cima. Só sair um pouquinho do lugar, é facilmente retornável para o lugar e pronto. Agora, quando a gente tem uma luxação complexa, que é a imagem de baixo, a luxação aconteceu junto com uma lesão da placa volar. A placa volar, ela se deslocou junto com um fragmento da falange e ela interpõe ali entre o metacarpo e a falange. Ou seja, ela impede a redução. Você não consegue reduzir, ou seja, colocar no lugar essa articulação. Não apertando, você vai ter que fazer uma cirurgia, a gente tem que abrir, fazer incisão, acessar a articulação, tirar essa placa volar que está interpondo ali no meio para poder fazer a redução e colocar a articulação no lugar, tá? Então, aí é uma das importâncias dessa placa volar. Agora, uma coisa legal que eu sempre gosto de falar nas aulas de fratura de metacarpo e de anatomia também, é sobre a articulação metacarpofalangiana. Pessoal, a articulação metacarpofalangiana é essa articulação aqui, entre o metacarpo e a falange, certo? É uma articulação muito móvel, uma articulação importantíssima para a mão, para agarrar objetos, né? Para a gente ter movimento, para a gente ter força. E é uma articulação com um detalhe importante da gente saber. Quando a gente está com essa articulação em extensão, os ligamentos colaterais, eles estão relaxados. Aqui está em inglês, é esse laxity, tá? É relaxado. Então, os ligamentos, quando estão estendidos, quando a articulação está estendida, eles estão relaxados. E quando a gente faz a flexão, esses ligamentos estão tensos. O que isso significa? Eles estão estirados, eles estão em seu maior comprimento. Quando eles estão relaxados, eles estão encurtados no menor comprimento. Quando eles estão dobrados, eles estão esticados no maior comprimento. Por que eu tenho que saber isso? Porque toda imobilização, praticamente toda imobilização de mão, tem que ser com essa articulação fletida, que a gente chama de intrínseco plus, que é essa posição da foto aí. Eu circulei de azul a articulação metacarpofalangiana, que tem que ficar, na maioria das imobilizações, em flexão, tá? Por quê? Chama efeito Kahn. Como a cabeça do metacarpo ela não é circular, ela é oval, o raio que ela forma, que é o raio vermelho, que é quando está estendido, é um raio menor, mais encurtado, diferente do raio laranjado, que é um raio maior, que é quando está esticado. Então, quando eu imobilizo um paciente esticado, eu vou deixar ele ali 3 semanas, 1 mês, com os ligamentos no menor tamanho deles, porque eles estão relaxados, então eles estão ali no menor tamanho. E aí, quando eu solto a imobilização, quem disse que consegue fletir? Não consegue dobrar mais, porque eles encurtaram naquele tempo. Então, eu preciso imobilizar já com eles estirados no maior comprimento deles, para quando eu tirar a imobilização, o paciente ter preservado a mobilização dessa articulação metacarpofalangiana, tá? Aí a importância de saber esse ligamento para fazer essa imobilização intrínseco plus. É um pouco complexo, eu tentei resumir aqui, né? Não vou perder a aula toda com isso, mas eu sempre acho bom frisar, principalmente porque tem muita gente aí de terapia ocupacional, fisioterapia, né? Acompanhando a gente na aula, então eu acho bom vocês entenderem o porquê disso, né?
Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Vou prosseguir, qualquer coisa depois a gente fala mais sobre isso. Agora, para finalizar, anatomia cutânea, né? Que senão minha aula vai ficar gigantesca. Aqui é rápido, tá, gente? Prometo. Então, as pregas cutâneas da mão, o desenho aí está mostrando. Prega palmar, distal, proximal, prega de oposição do polegar, que é a 3. Se você olhar na sua mão, você tem todas elas. E a prega de flexão dos dedos. Esse desenho eu gosto de colocar para mostrar que as articulações das interfalangianas, elas coincidem com as pregas, mas na metacarfalangiana não coincide. Na metacarfalangiana, a nossa articulação está ao nível do coxim e não da prega, tá? Por isso que eu gosto de colocar aqui, principalmente para anatomia, quando a gente tem que definir a anatomia sobre a pele. Na pele palmar, a gente tem uma resistência mecânica maior, é uma derme mais espessa, a gente tem as impressões digitais nas polpas digitais e a gente tem o tato, que é fornecido pelos corpúsculos de Meissner, tá? Além disso, os coxins adiposos ali na palma da mão. A pele palmar, ela tem muitos receptores de sensibilidade, de temperatura, de pressão, tá? E eles são divididos em adaptação rápida e lenta. Os de adaptação rápida é quando a gente recebe um estímulo no começo e no fim. Por exemplo, a gente encosta, sente a pressão. Aí depois a gente para de ter aquela resposta. Aí quando a gente tira a pressão. Aí a gente tem de novo a informação. Então esses são os de resposta rápida. E tem os de adaptação lenta também, que a gente tem a sensibilidade durante todo o processo de estímulo, tá? Já a pele dorsal, diferente da volar, ela tem uma epiderme fina, ela tem uma derme fina e frouxa, ela tem uma mobilidade, ela é capaz de deslizar. Por que isso é importante? Se tiver um edema na mão, a chance do edema vir para a dorsal é muito maior, porque a pele aqui é distensível. E outra coisa legal, eu até contei, acho que contei na aula de anatomia, que eu tirei um tumor de um paciente que era um corno cutâneo, mas era benigno, né? Parecia um dente mesmo aqui no dorso da mão. E aí foi possível retirar a lesão e cobrir com a própria pele, só trazendo a pele para a região que estava com a ferida, porque a pele aqui é muito móvel. Então, lesões cutâneas no dorso da mão têm resultados muito bons pós-operatórios por isso. Então, a chance de necrose é menor, às vezes não precisa de retalho, diferente da face palmar, que se você tiver uma lesão, se tiver uma falha de cobertura, você tem que pensar num retalho, você tem que pensar, né, num enxerto, porque não tem essa mobilidade igual tem a pele dorsal, tá? E aqui, para finalizar, a sensibilidade da mão. Eu só trouxe essa imagem porque a gente está falando de sensibilidade, mas a gente vai aprofundar nesses territórios de sensibilidade, né? Que a gente chama de dermátomo, na parte que a gente for falar da inervação, né? Dos nervos, da anatomia nervosa do membro superior. Mas só resumindo aqui para vocês, a sensibilidade principal dos 3 primeiros dedos, né? Que eu falei dos movimentos mais finos, da pinça fina, né, movimentos delicados, é o nervo mediano, tá? O nervo mediano, ele chega aqui pelo túnel do carpo e vai inervar a face palmar aqui desses 3 dedos, tá? Diferente dos 2 dedos ulnares, que são inervados pelo nervo ulnar. O dorso é inervado principalmente pelo nervo radial, tá? Aqui nos 3 primeiros dedos, e pelo nervo ulnar nos dois dedos mais lunares, que é o 4º e o 5º. Então, essa é a sensibilidade básica aqui da mão, e depois a gente aprofunda nela na aula de inervação, tá? Eu utilizei aqui para a aula 4 fontes bibliográficas principais, né? Que é o Tubianá, que é um livro mais antigo, mas que tem muita coisa bacana sobre anatomia, né? Assim, sobre biomecânica. O Atlas de Anatomia Ortopédica do Néter, que eu até coloquei uma foto nos stories antes de entrar online aqui com vocês. Traumatismo da mão do Pardini e Rockwood, que é o Fraturas em Adultos. Eu gosto bastante desse slide. Para se aplicar a técnica, devemos saber os fundamentos. Né? As 2 primeiras imagens, com colar cervical de cabeça para baixo, né? E a terceira imagem é a maneira correta de colocar o colar cervical. A frase que eu trouxe para hoje
Não basta saber, é preciso compreender, porque não adianta sair decorando anatomia, daqui um mês você já esqueceu tudo. Mas se você compreende, se você entende do que eu estou falando, o porquê daquilo, fica muito mais fácil, né, de aprender. Então é isso, pessoal. Obrigada. Espero ter contribuído alguma coisinha aí para vocês, né, Fê? Obrigada. A gente está muito feliz com todos vocês aqui na sala com a gente e aberta para dúvidas. Muito bom, Mar. Muito bom, muito boa aula. Bem didática, parabéns. A gente está bastante feliz com a repercussão que teve o Maia Anatômico. A gente teve bastante mensagem, muita gente interessada.